foi a resiliência do Bahia, né? O time que jogar com um a menos ali, 75 minutos do clássico. E mesmo quando fica com igualdade numérica, é diferente, né? Porque você já jogou 75 minutos com um jogador a menos, você tá muito mais cansado. Então a igualdade ali não é de condição física, depois que o PP é expulso, é só igualdade numérica. Mas em termos físicos, o Bahia tava muito mais desgastado que o Vitória. E conseguiu controlar o jogo, principalmente no primeiro tempo, assim. A impressão que dava, por deméritos do Vitória e méritos do Bahia, é de que era o mesmo número de jogadores, talvez até o Bahia com um a mais, assim, porque o Bahia controlava o jogo muito, muito tranquilamente, assim. Não é nem dizer que o Bahia soube sofrer, porque o Bahia não sofreu. O Vitória não conseguiu, e aí já entra muito parte do demérito do Vitória também. Não conseguiu explorar esse jogador a mais, não conseguiu criar, não conseguiu achar espaços. O Vitória entrou em campo para ser reativo, para se defender, que é o que o Vitória tem feito de melhor na temporada até aqui. E na hora que o cenário do jogo mudou, o Vitória não conseguiu se readaptar. Ele não conseguiu fazer uma coisa diferente daquilo que estava programado para fazer. E aí ele perde 45 minutos nisso. O Rogério Ceni ele fala, né, que ele não faz a mudança logo quando acontece a expulsão, porque ele queria ver como o time ia reagir. E aí o time vai reagindo bem, ele vai lá deixando e faz um gol. E ele fala, pô, será que agora que eu fiz o gol dá pra eu dar uma recuada aqui? E o time continua melhor em campo e continua mais perto de fazer o segundo do que de tomar o primeiro. Expulsão em clássico é muito complicado. Quase sempre é sinal de derrota para quem tem um jogador a menos. Então eu acho que isso mostra o quanto o Bahia foi resiliente, né, Teles, a palavra que você utilizou, mas como foi competente também, né, eficiente. Mostra como esse time é muito maduro, né? A despeito das 3 derrotas consecutivas, que a gente precisa olhar para o cenário. Cenário eram jogos muito difíceis, né, contra Flamengo, um jogo fora de casa pela Libertadores, e um time que vinha numa sequência muito dura. É o mesmo time que tinha vencido 5 jogos anteriores sem sofrer gols, né? Então eu acho que essa vitória com um jogador a menos durante 75 minutos, né, expõe como esse time é um time maduro, né, preparado, muito pronto. Mas destacando alguns jogadores desse jogo, né? O Eric Pulga muito bem do lado do Bahia, né? Mais um jogo muito bom do Eric Pulga. Não é surpresa para que não seja surpresa para ninguém, mas acho que o Eric Pulga já se tornou o principal jogador do Bahia, né? Nesse momento da temporada. Eu acho que é o jogador mais desequilibrante, que tem sido mais constante, feito gols muito importantes. Segundo gol em Bavi. Everton Ribeiro muito bem no primeiro tempo, muito bem, conduzindo o time, encontrando espaços, conseguindo segurar a bola. Acho que mais uma boa partida do Everton Ribeiro. Caio Alexandre com uma assistência muito boa também pro gol do Pulga, os jogadores que foram muito bem. Acho que a linha defensiva se comportou bem, apesar de todas as dificuldades. Com destaque para Mingo, né? Marcos Felipe, daquele jeito, né? Faz uma defesa difícil, se complica sozinho, é um goleiro que, enfim, tem esses altos e baixos durante um jogo. Mas aí você olha o Lúcio Rodrigues, que de fato não aproveitou mais uma oportunidade, e aí você olha pro outro lado, né? Oswaldo, para mim, bem, entre os jogadores, os atacantes do Vitória, os pontas do Vitória, quem vai sobrando nesse momento da temporada, o que diz muito sobre as contratações do Vitória, né? Wellington Rato, mais uma vez mal, saiu no intervalo. Kaiser, decisivo, terceiro gol, né, em 2 jogos pelo Vitória. Mais que isso, acho que não tem como destacar muita coisa do lado de lá, né? Os destaques positivos do Vitória acho que param por aí mesmo. Acho que o Lucas Alter também fez uma partida ok, assim, não tem muitos pontos críticos, assim, não teve erros graves. Fez uma partida ok. E de atuação ruim no Vitória, eu acho que dá pra botar ainda Claudinho. O Jamerson, assim, é um cara que participa muito do jogo, mas que, cara, ele ainda deve muito tecnicamente, de tomada de decisão, assim, faz muita escolha errada e erra muito nos gestos, assim, na hora de fazer o cruzamento, na hora de tentar a finalização. É um cara que você fica meio na dúvida, assim, porque ele tá sempre ativo no jogo, ele tá sempre participando, tá sempre sendo uma opção no ataque, chega na linha de fundo, e você fala, pô, o Jamerson tá bem, mas ele não executa bem praticamente nenhum movimento, então isso sempre vai puxar a nota dele pra baixo, assim. Foi um cara também que acho que atrapalhou um pouco. No final dos contos, ele acaba atrapalhando o time Rato do Vitória. também, né? Rato, não tenho o que falar. Eu não vou citar nenhum jogadores que foram expulsos, porque obviamente foram muito mal dos dois lados, né? O PP e o Jean Lucas.